Bem, amados irmãos, vamos passar agora, então, aliás, vamos dar continuidade ainda aí nos nossos trabalhos, né? Eu quero convidar agora o nosso palestrante da noite, né? É o irmão Maurício Vieira de Andrade, tá? Ele vai nos presentear com o tema O Poder do Subconsciente. Tá? Irmão Maurício, o senhor está com a palavra. Pode abrir o seu microfone. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar uma boa noite aos meus nobres e veneráveis irmãos e amigos e dizer que fiquei muito honrado com esse convite, muito surpreso o dia que o irmão Gronga me ligou e também muito feliz mesmo. Falei que bacana, que oportunidade, que excelente oportunidade, que grande missão, então eu sou muito grato. E eu gostaria de começar essa nossa mensagem dessa noite com uma citação de Carl Gustav Jung. Ele diz o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E mais outra citação gostaria de dizer, que vem de Pascoal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Pascoal usou a palavra coração porque no tempo dele não existia ainda a palavra subconsciente. Então poderíamos até traduzir para termos atuais como sendo o subconsciente tem razões que o próprio consciente muitas vezes desconhece. Aliás, sempre desconhece. O tema da nossa mensagem dessa noite, o poder do subconsciente, eu escolhi porque penso que nosso mestre, Antônio Olívio Rodrigues, foi um grande visionário ao falar sobre isso no começo do século XX, uma época em que não havia ainda rádio ou TV, somente jornais e livros, e a maioria da população era iletrada, quase em sua totalidade, com forte domínio da igreja. Sempre que procuro ler algo, eu procuro ver determinadas coisas dentro de um cenário histórico e social. Eu me impressiono muito com a coragem aliada à sabedoria que ele teve. De forma que eu gostaria de iniciar essa nossa explanação citando um trecho do nosso livro de instruções que, quando eu li pela primeira vez, eu pensei: aqui está o coração de todo o ensinamento deste livro. Na página 167, ele diz o seguinte: existem em vós dois eus, um eu finito, exterior, superficial e material, e o glorioso eu espiritual, que é o vosso eu real. Aquele é um reflexo débil deste último. Caros irmãos, o eu real e glorioso é a fonte de nossos ideais, aspirações, anseios altruísticos. Certamente foi esse eu real e glorioso que inspirou Shakespeare a perceber-se das grandes verdades ocultas do homem comum ao seu tempo. Indubitavelmente, foi a voz desse eu real que levou o escultor grego Fídias a perpetuar no mármore e no bronze a beleza, a ordem, a simetria, a harmonia. Foi também o eu real que permitiu ao italiano Rafael pintar as suas Madonas e Ludwig van Beethoven a compor as suas sinfonias, bem como Haydn, Bach, Mozart e outros gênios também de outros campos da ciência, talvez como Newton, Einstein. Portanto, há riquezas infinitas em nosso derredor se nós abrirmos os nossos olhos mentais e contemplarmos esse tesouro incomensurável que há dentro de nós. Há uma mina de ouro do qual pode-se extrair tudo daquilo que nós necessitamos para levar uma existência gloriosa e repleta de amor, sabedoria, alegria, harmonia e fartura. Muitas pessoas estão profundamente adormecidas porque desconhecem essa mina de ouro, de infinita inteligência e ilimitado amor, que há em cada um de nós nesse globo. Todos nós podemos obter tudo o que desejarmos, mas, infelizmente, como diz o nosso mestre Antônio Olívio Rodrigues, na página 164, ele diz o seguinte: a atitude mental da maioria é desanimadora, triste e pessimista. Não vos sugere a ideia de prosperidade e coragem, mas apenas a aceitação passiva da vida. Aceita a vida como é, as coisas como são, como se apresentam. É raro encontrar um homem que tenha consciência
que é senhor de seu próprio destino. Lembre-se da frase que nós citamos no começo de Jung. Portanto, nobres irmãos, podemos fazer uma analogia, que um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso. Mas se for desmagnetizado, exatamente o mesmo pedaço de aço, não conseguirá levantar nenhuma pena. Da mesma forma, há duas espécies de homens. Há um homem magnetizado, cheio de confiança e fé, que sabe que nasceu para vencer e ser bem-sucedido, tanto espiritualmente como materialmente. E há também um homem desmagnetizado, que vive com medo e é assaltado por dúvidas. Quando surgem as oportunidades, ele diz: mas eu posso fracassar, posso perder meu dinheiro, os outros podem rir de mim. Esse tipo de homem nunca irá muito longe na vida, porque tem medo de avançar. E por que então ocorre essa diferença? Podemos fazer a seguinte comparação. O glorioso eu real é uma caixa d'água. O subconsciente ao cano e a torneira ao nosso eu inferior. Se o cano estiver entupido, a água da caixa não fluirá pela torneira. Joseph Murphy, em um dos seus livros, conta uma história que, certa vez, Caruso, o grande tenor, foi assaltado pelo medo do palco. Contou que sua garganta ficou paralisada pelos espasmos causado pelo medo intenso, o qual contraía-lhe os músculos da garganta. O suor começou então a correr pelo rosto. Estava envergonhado porque em poucos minutos teria que entrar em cena. No entanto, tremia de medo e disse: vão rir de mim, eu não posso cantar. E na presença ali de outras pessoas que se encontravam nos bastidores, disse que Caruso gritou: o pequeno eu quer estrangular o grande eu que há dentro de mim. E acrescentou para o pequeno eu: afaste-se, pois o grande eu quer cantar por meu intermédio. E começou a gritar: afaste-se, afaste-se, o grande eu vai cantar. O seu subconsciente reagiu, libertando então as forças vitais que existiam dentro dele. Ou seja, o cano de água desentupiu e a água saiu pela torneira. Quando chegou a hora então de entrar em cena, Caruso caminhou para o palco e cantou gloriosa espetacularmente, eletrizando toda a assistência. E parece óbvio, então, caros irmãos, que Caruso devia muito bem compreender os dois planos da mente: o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. O eu subconsciente, ele é receptivo e reage à natureza dos seus pensamentos. Quando a sua mente consciente, o pequeno eu, está cheia de medo, preocupações, as emoções negativas engendradas em sua mente subconsciente são libertadas e inundam a mente consciente com uma sensação de pânico, maus pressentimentos e desespero. A mente consciente, caros irmãos, é como um capitão, navegador de um navio. Na ponte de comando do navio, ele dirige o navio e dá as ordens aos homens, na casa das máquinas, aos quais, por seu turno, controlam todas as caldeiras, instrumentos e manômetros. Os homens na casa das máquinas não sabem para onde estão indo, apenas cumprem as ordens. Iriam de encontro às rochas, se o homem da ponte de comando lhe emitisse instruções defeituosas ou erradas, baseada em seus cálculos, com a bússola, o sextante e outros instrumentos. Os homens na casa de máquinas obedecem-lhe, porque ele está no comando e ele emite as ordens que são automaticamente obedecidas. Os membros da tripulação não discutem com o capitão, limitam-se a executar suas ordens. O comandante é o senhor do navio e suas determinações são sempre executadas. Da mesma forma, a nossa mente consciente está no comando, e é ela a senhora do seu navio. Isto é, do seu corpo, do meio ambiente e de todos os assuntos que nos relacionam no mundo exterior. A mente subconsciente recebe as ordens que nós lhe damos, e baseadas no que a nossa mente consciente acredita e aceita como verdadeiro. Foi assim que entendi a nossa meditação diária, que foi realizada no dia 26 de setembro. No mar da vida é a minha bússola, minha vontade, quem determina a rota, não as ondas.
Quando você diz repetidamente aos outros que não é capaz de alguma coisa, sua mente consciente e subconsciente aceita isso ao pé da letra e providencia para que você não consiga alcançar o que deseja. Por isso que ela é irracional. Ela aceita como é. Na vida, muitas vezes, não vai acontecer o que nós queremos, mas certamente vai acontecer aquilo que nós acreditamos. A mente consciente, além de ser a sede de todas as nossas memórias, é a sede das nossas emoções e sentimentos. Podemos dizer até que ela seja o nosso corpo astral. A mente subconsciente não pode argumentar. Portanto, se você lhe der sugestões erradas, elas aceitará como verdadeiras. Afinal, você é um Deus. E como já disse, procederá para que se transforme em condicionamentos, experiências e ocorrências. Todas as coisas que lhe aconteceram até hoje basearam em seus pensamentos expressos em sua mente subconsciente. Se você transmitiu conceitos errôneos ao subconsciente, o método certo de superá-los é pela constante repetição de pensamentos construtivos e harmoniosos. Exatamente fazer o contrário. Seu subconsciente vai aceitá-los, formando assim novos hábitos saudáveis de pensamento de vida, pois o subconsciente é a sede também do hábito. Já reparou que quando estamos aprendendo a dirigir, como não temos ainda o hábito, quer dizer, aquilo não está arraigado ainda no nosso subconsciente, a todo instante fazemos tudo com muita consciência e cuidado. Olhamos no espelho, pisamos na embreagem para mudar uma marcha, tudo com muita atenção e às vezes até com muita tensão. E depois de anos de prática, aquilo se incorpora na mente subconsciente, viajamos por quilômetros. E quando chegamos ao destino final, nos perguntamos, como é que chegamos aqui? Fizemos uma viagem inteira pelo hábito, como um piloto automático. O pensamento normal da nossa mente consciente cria marcas profundas na mente subconsciente. Às vezes isso pode até ser bastante favorável. Se os pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos e de paz, então, excelente. Mas se nos entregarmos ao medo, angústias e outras formas destrutivas de pensar, como xingamentos, fofocas, zombarias, invejas, ataques gratuitos, e muitas vezes colocamos isso tudo em nossa mente através de filmes, novelas, jornais, TV, internet. Estreita o nosso foco mental, e estreitamento de foco é uma auto-hipnose. A pessoa, então, se torna um imã de desgraça e um para-raio de tragédias. Mas atenção, o problema não é o meio, mas a mensagem. Como podemos, então, modificarmos essa situação e nos conectarmos com o nosso eu divino e glorioso? Através de nossos pensamentos e palavras, que vão gerar sentimentos que, por sua vez, vão gerar vibrações, que, por sua vez, vão inspirar nossas ações. Se você sugestionar a sua mente subconsciente, você vai agir de maneira correta e na hora certa. Temos que ter dois tipos de preparação na vida, penso eu, que devem andar de mão dadas. Devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Um corpo sem uma mente é um cadáver. Uma alma sem corpo nada mais é que um fantasma. O mesmo digo em relação a um sonho sem uma ação e uma ação sem sonho, ou seja, uma ação que não tem inspiração. E também não adianta só ter o sonho. O que quero dizer é que algumas pessoas não estão ainda preparadas para a vitória, pois a certeza e a dúvida, a decisão e a indecisão, a covardia, a coragem, o talvez e o inevitavelmente, o infalivelmente e possivelmente, essas palavras são pequenas fronteiras entre a vitória e a derrota, entre o sucesso e o fracasso, entre o extraordinário e o comum, entre a glória e a desgraça. As pessoas, em geral, não sabem como fazer essa preparação mental interna na mente e nas emoções. Por mais que muitas vezes se preparem intelectualmente e com grande planejamento, mesmo assim ainda fracassam. Até o século XVI, nós, eu digo nós assim,
no aspecto europeu, aí, nós como descendentes de portugueses, na sua grande maioria, acreditávamos que o Oceano Atlântico terminava na África e que era cheio de monstros marinhos, gigantesco, e que terminava em um abismo onde os navios cairiam. Que o Oceano Índico era um mar fechado, ou mare clausum, em latim. Minha pergunta é, quantos medos imaginários atualmente, como esses, temos em nossas mentes, nos limitando? Muitas vezes na vida, nos encontramos em uma situação muito similar à tripulação de Colombo, que não sabendo, né, que estavam ali em torno de 5 mil quilômetros de um novo continente, começaram a se preocupar e a criar um motim para forçar Colombo para retornar para a Espanha. Por isso não devemos deixar-nos dominar pelo medo, pelas dúvidas e preocupações. Muitas vezes estão mais próximos de um novo mundo do que podemos imaginar. Então, essas dúvidas, esses medos, essas preocupações começam a fazer um motim contra o capitão. Não é nenhum exagero se eu dissesse que hoje 90% da energia das pessoas são gastas com medos desnecessários. A ansiedade da maioria das pessoas é causada por um medo doentio do futuro. Não há nenhum ganho em deixarmos nos dominar pelos temores e preocupações. Até mesmo um gênio realizará trabalhos medíocres se sua mente estiver cheia de ansiedades e preocupações. Trabalho não mata ninguém, mas ansiedade e medo são monstros que destroem uma pessoa. É muito conhecido até o caso de Mozart, quando ele foi compor a ópera Dom Giovanni, ele compôs a primeira na noite. Ele tinha esquecido. Ele estava bebendo com um amigo dele numa taverna, o cara falou, olha, você não escreveu ainda a introdução da ópera. Ele, naturalmente, voltou para a casa dele e pediu para a mulher dele ficar contando histórias para ele manter acordado, e ele escreveu. Quer dizer, não tinha preocupação, a coisa fluía. Né? Mas, como posso afirmar, então, e meditar em algo que sei que não sou? Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida. E no livro de instruções, eu vou retornar aqui na página 167, já aí dentro de um contexto muito maior, o nosso mestre diz o seguinte: como posso afirmar, na verdade, uma coisa que sei que não sou? A resposta é que existem em vós dois eus, um finito, exterior e superficial, e material, e o glorioso eu espiritual, que é o vosso eu real. Aquele é um reflexo débil deste último. Ao afirmar, pois, que sois perfeito, estáis falando a respeito do vosso eu superior. E pela vossa palavra, essa perfeição tende a se manifestar. Se no vosso eu inferior, no vosso corpo físico, por consequente, aquilo que afirmais em vosso perfeito mundo mental, se manifestará gradualmente em nossa vida material. Note, caríssimos irmãos, que nosso mestre Antônio Olívio Rodrigues sabiamente diz aqui que a eficácia de uma afirmação ela é determinada em grande parte por sua compreensão da verdade no significado da frase, para então não fazermos repetições em vãs. Por esse motivo, o poder da afirmação na verdade, está na aplicação inteligente dos pontos positivos, definidos e muito bem específicos. Por exemplo, que é isso que eu acho que vai dar um exemplo para vocês entenderem o que o nosso mestre está dizendo aqui. O menino soma 3 mais 3 no quadro negro, escreve 7. A professora afirma, com certeza matemática, que 3 mais 3 é igual a 6. Em consequência, a criança faz o quê? Muda o cálculo, apaga e escreve de acordo. A afirmação da professora não fez que 3 mais 3 se transformasse em 6. Isso já era e sempre foi uma verdade matemática. A verdade matemática é que levou o menino a corrigir os números do quadro negro. O nosso normal é os valores expressos pelo nosso eu superior. É anormal estar doente. O normal está com saúde. A saúde é a verdade do seu ser. Quando você faz uma afirmação de saúde, de harmonia e paz, para si mesmo, para outra pessoa, quando você compreende esses princípios universais do seu próprio ser, você então corrige os padrões negativos do que está afirmando.
O que pode ocorrer muitas vezes é que você, ao fazer uma afirmação de manhã, durante o dia, passa a dar contra-ordens do que você afirmou. Portanto, a nossa prática esotérica ela tem que ser constante, alimentando nossa mente diariamente com as nossas meditações diárias, com nossas afirmações do tratamento semanal, das afirmações utilíssimas, construindo então um corpo astral e mental glorioso, luminoso, de acordo com esse eu real. Concluindo, meus irmãos, se uma colher de açúcar é agitada em uma xícara de café, todo o café se torna doce, porque o açúcar é, por sua natureza, doce. Da mesma forma, quando colocamos um pensamento positivo em nossa mente, ele transforma toda a nossa mente em um estado positivo. E então nos tornamos um canal por onde flui a harmonia, o amor, a verdade e a justiça. Sim, se resumirmos todas as frases de nossas práticas, é nisso que elas não se sintetizam. Harmonia, amor, verdade e justiça. Se pudermos representar isso numa imagem, seria a estrela dos magos, o nosso eu superior. Portanto, quando o nosso estado mental for desta harmonia e positividade, estaremos completamente desprovidos de qualquer desgraça ou infelicidade, mesmo que estejamos bem no meio de uma catástrofe ou de uma pandemia como essa, ou de um acidente. Não seremos atingidos, porque escaparemos dele tal qual uma enguia escorregadia. Todos nós podemos chegar a esse ponto, e todos nós, quando atingimos esse ponto, nos tornamos invulneráveis ao mau destino. Quando nos tornamos invulneráveis ao mau destino, nada temos a temer neste mundo, e não há situação melhor que essa. Caríssimos irmãos, encerro aqui a minha mensagem, saudando esse glorioso eu espiritual que está dentro de cada um de nós. Esse meu eu glorioso saúda o eu glorioso e luminoso de cada um de vocês. Harmonia, amor, verdade e justiça. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito grato. Boa noite. Maravilha, Maurício. Bacana, viu? Olha, adorei aí o que você nos transmitiu. E só fiz uma anotação aqui, você falou do magnetismo, né? O magnetismo é muito importante, né, nos estudos esotéricos, né? O esoterista, ele tem que buscar estudar para desenvolver o magnetismo em si mesmo, né? Porque uma pessoa magnética, ela atrai, né? E nós atraímos para nós aquilo que nós pensamos. Mas não é só o pensamento. Você sabe, existe um curso de magnetismo de Antônio Olívio Rodrigues. É bastante importante e bastante oportuno para que os esoteristas eles pratiquem, tá? Não é fácil, tá certo? A prática do magnetismo pessoal. E outra coisa que você falou sobre impressionar o subconsciente. O Lourenço Prado, também ele no livro Alegria e Triunfo, ele diz com bastante clareza, nós temos que impressionar o nosso subconsciente para adquirirmos aquilo que nós desejamos, para atingir os nossos objetivos, tá certo? Muito obrigado. Olha, fiquei muito feliz aí com a sua mensagem. Acredito que todos os que estão presentes na sala adoraram.